Ai, provocações. De novo, provocações. A gente tem que ter um gemido grego para começar esse programa. Um programa que está quase com 11 anos de idade, sempre idolatrando a dúvida. Um programa que sabe que a imaginação é muito mais poderosa que a razão. Um programa que sabe que sem a imaginação, a razão não muda nada. Provocações. Hoje nós temos aqui ao nosso lado um escritor. Falando assim parece que é mais um escritor. Não, não é mais um escritor. Ele sabe que para ser escritor como ele é, precisa usar sempre dois verbos: escrever e romper. 35 anos de carreira literária. Dizem que é o maior escritor brasileiro da atualidade. Circula pelos palcos dos principais prêmios literários do país e brilha nas festas literárias de nossos mais belos pontos turísticos. Escreveu muito. Mas não veio aqui só para discutir literatura, não. Ele veio sim para falar de sua matéria-prima, que não pode ser outra senão a vida, as pessoas, as coisas. Ele próprio, catarinense, morador do Paraná, com passagens pelo Rio de Janeiro, Coimbra, Alemanha, Acre. Quem é esse viajante? Ele é Cristóvão Teza. Cristóvão Teza, você se sente o maior escritor brasileiro da atualidade, um grande escritor ou apenas um escritor? Não, apenas um escritor, alguém que no momento da vida, no começo da minha vida de formação, escolheu ser escritor e sem saber direito a encrenca em que ele estava se metendo. A minha vida tem sido isso, escrever. É verdade que você já foi reprovado uma vez na escola em língua portuguesa? É verdade. Eu, no meu tempo, quando eu acabei a escola primária, que se chamava, o quarto ano primário, para entrar no ginásio, você tinha que fazer um exame de admissão. Admissão, me lembro muito bem. Isso era do meu tempo, aquela coisa que era o primeiro grande divisor social do Brasil, porque a criança chegava ali, se não passava, parava de estudar para o resto da vida. E o primeiro exame que eu fiz no Colégio Estadual do Paraná era de redação, e eu fui reprovado, eliminatória. Eu me lembro que eu passei o dia andando pela cidade com medo de chegar em casa e dizer... Tive que fazer o quinto ano, que era uma espécie de refúgio dos um começo de juventude igual a quase todos os brasileiros. Eu vendo todas as coisas que você fez, onde você morou, onde você fez, eu pergunto assim, isso o que é? Isso é um quixotismo ou é uma decadência? Olha, eu acho que eu sou um filho do meu tempo. Eu sou um filho do final dos anos 60 e começo dos anos 70. Algumas coisas da minha vida pessoal, que a morte do meu pai com 17 anos, a mudança para Curitiba, ali no começo dos anos 60, uma mudança muito súbita de vida, o Brasil passando uma transformação muito forte, quer dizer, estava se encaminhando para o golpe militar. Havia uma efervescência no mundo inteiro de transformação, uma guerra de costumes, mudança do padrão de família. Naquele tempo a gente queria sair de casa, né? Hoje ninguém mais quer sair de casa. Era uma época de virada, de ponta cabeça, tudo quanto é valor. E eu peguei, assim, digamos, o coração desse furacão. Em 61, 62, quer dizer, um adolescente. A década de 60 foi simplesmente genial para todos. Foi, eu acho que eu fui nesse embalo, quer dizer, alguém que tinha projetos de cultura, projetos literários, comecei a trabalhar em teatro. Eu lembro que o primeiro trabalho artístico que eu fiz foi ser iluminador numa peça da Denise Stoklos, a primeira peça dela, em 68. Era a história da minha geração. É a minha grande paixão. Trabalhei muito com ela e nos amamos muito. Sei, a Denise. 1968. Eu tinha projetos para melhorar o mundo. Já estava preparado para o fracasso? Era um projeto para melhorar o mundo e melhorar a si mesmo. Era engraçado que era o projeto artístico daquele tempo de ser escritor, não era simplesmente você dominar um ofício, era você se transformar radicalmente, quer dizer, nós éramos a própria obra, né? Era uma espécie assim de uma coisa meio performática. E sim, e a questão do fracasso ia bater na porta logo adiante. 1970, plena ditadura. O homem que queria mudar o mundo entrou para um curso de piloto da Marinha. O que deu em você, Cristóvão? Não, mas veja bem, era a Marinha Mercante.
Eu era um sonhador, eu lia Júlio Verne, depois passei a ler mais sofisticado o Conrad. O meu projeto era entrar num navio, viajar pelo mundo e poder escrever. Era um projeto existencial. Claro que daí eu tive que aguentar o regime militar da escola, que apesar de Marinha Mercante ser civil, a escola era regida pela Marinha de Guerra. E o que é que você aprendeu lá? Olha, eu fiquei pouco, eu não aguentei o regime. Eu estava lendo 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques enquanto eu dava serviço, naquelas horas que você tinha que ficar. Eu fiquei 6, 7 meses e saí. E do que você foi viver depois disso? Aí eu participei integrei uma comunidade de teatro do Wilson Riuapa, uma cidadezinha antonina no litoral do Paraná, depois do fracasso do projeto de ser piloto, e comecei a trabalhar em teatro e escrever. Que tipo de influência você tem para escrever teatro? Olha, o teatro tinha duas coisas muito contraditórias. Da comunidade, era um teatro visceral. O Wilson Riuapa, ele preconizava um teatro de rua, como a Denise Stoklos, teatro essencial, com quem eu convivia. Então eu cheguei a fazer, por exemplo, participar de peças de teatro sem texto, Grotowski, que tinha essa linha assim da coisa da performance, ir para a rua, romper o limite do palco italiano, aquelas coisas. Mas, por outro lado, como escritor, eu estava lendo teatro americano, estava lendo Tennessee Williams. Eu gosto, o realismo americano, essa tradição me marcou muito pela escrita, pelo texto. Então eu vivia um conflito entre duas influências muito fortes e, de certa forma, contraditórias. Quer dizer, entre uma visão E você não pegou nunca esses escritores que simplesmente até hoje começaram a influenciar toda a minha geração de teatro, que foram os russos, Dostoiévski, Tchekhov, Gogol? Com certeza. Os russos Você nunca pegou essa gente? Claro que peguei. Isso aí dentro da formação literária, quer dizer, Dostoiévski, quando eu li a primeira vez, é um acontecimento. O Tchekhov, o tanto teatro. Você lia muito? Lia muito. Literatura não. Literatura ainda não peguei para ler ainda. Eu leio muito notícia de esporte. Agora sempre pegou. São poucos livros que eu leio. Porque o livro, a vista não aguenta. Começa a ler e dá sono. Que trabalho demais. Todo mundo que vai para Curitiba sente que é uma cidade diferente.